É o final de mais um dia, cansativo e longo. Você acabou de chegar em casa, você colocou uma roupa confortável, pegou seu livro favorito, colocou um copo da sua bebida favorita e se sentou na sua poltrona favorita para ler um pouco. Então, no limiar da sua visão, ali no cantinho do corredor com a luz apagada, você viu uma criatura te observando. Ela é humana demais para ser não humana, mas ela é não humana demais para ser humana. Sejam bem-vindos ao Vale da Estranheza. Saudações, seres pensantes, diretamente do estúdio Contar e Mestrar. Eu sou a Lara Eu sou o Rufus. e hoje mais um quadro de quarta-feira maravilhoso de Da Lenda ao RPG. Trazemos para você o Vale da Estranheza. E o que é o Vale da Estranheza? O Vale da Estranheza, no termo mais moderno, é uma creepypasta bastante popular. Ela tem explosões sazonais de relevância. Recentemente teve trend sobre ela no Twitter, Twitter e no TikTok, e fala sobre seres estranhos que são quase humanos ou humanos que estão deixando de ser humanos. Hum, Normalmente, as pessoas que fizeram essa trend dessa última vez, elas ficaram se maquiando para parecer que tá faltando um acabamento ali na questão do ser humano. Sabe quando o desenho tá faltando um pouco de relevo, sabe, uma perspectiva? A maquiagem gerava esse efeito, né, parecendo um boneco de museu de cera mal finalizado. E eles uhum. também treinavam linguagem corporal para fazer algo que fosse robótico, mas não tão peronomútil, sabe? Não é a dança do robô que a Cameron Diaz faz nas Panteras, mas também não é o comportamento fluido que se espera de um ser humano. E isso foi a trend, né, que vem dessa creepypasta. Porém, o conceito Vale da Estranheza, ele é um conceito matemático desenvolvido na década de 70 por um professor japonês de robótica chamado Masahiro Mori. E ele traz justamente um gráfico que explica sobre esse grau de estranheza. Por que, que é chamado de Vale da Estranheza? O gráfico ele vai mostrando sobre o quanto a gente vai perdendo, né, os sentimentos, as emoções de afinidade com o robô quando ele tem aparência humana, mas o comportamento não tem nada a ver com os nossos comportamentos humanos. Então, esse cria tem algo estranho aqui, algo desconfortável, mas a partir do momento que ele começa a ter, né, muito mais a ver com a gente, então o gráfico ele tende a subir. E o Vale da Estranheza vem justamente dessa curva negativa do gráfico, que deixa esse desconforto total. Uma curiosidade sobre essa representação matemática é que o local onde você tem mais rejeição em relação à máquina é justamente no ponto onde há um limiar de aparência junto com um limiar de comportamento, onde já é aprimorado demais para ser robô, mas não é humano o suficiente ainda. Pode até parecer meio surreal, meio difícil de abstrair, mas digamos assim que se passar do vale da estranheza, a gente começa a encarar como algo humanizado ou humano mesmo. Então o vale da estranheza ele é o limite disso. E quem está ali no vale propriamente dito, normalmente o produto ou a representação gráfica, ela provoca um sentimento estranho. Muita gente define como agoniante de ver. Uhum. E temos exemplos sobre isso. Por exemplo, quando você vê aquelas bonecas, né, meio realistas, mas que você sabe que aquilo ali não é humano, que causa aquele desconforto, né? Inclusive temos um trauma disso que é chamado de automatofobia, que é a fobia de bonecas e tal, coisas que parecem ser humano, mas não são humanos. Um detalhe é que certos robôs
que estão sendo desenvolvidos, quando você vê vídeos de feiras de tecnologia onde esses robôs estão disponíveis, essa estranheza também é sentida. Eu me recordo de ver uma matéria de um robô de companhia que está sendo desenvolvido por uma empresa, e esse robô ele conversa com você e ele te oferece um abraço. E na feira Uhum. quase ninguém teve coragem de ser abraçado. E esse robô não é construído de ferro, ele é construído de um material macio, parecido com silicone. Na matéria falava tudo certinho, eu não me lembro agora, certo? De que ele era construído, mas era um material macio. O repórter ele cutucou o robô assim, dava para ver que era algo parecia tipo uma textura de um sofazinho, sabe, uma poltrona fofinha. Uhum. E quase ninguém aceitou o abraço desse robô, porque ele tinha uma aparência que era humana demais para um robô, mas era robótica demais para ser humano. E ele tinha um comportamento humano demais para um robô e robótico demais para um humano. É muito cabuloso você pensar essas coisas. E vamos trazer também destaques para vocês de algumas obras que vão entrar aqui neste parênteses do Vale da Estranheza. O filme O Expresso Polar, eu acho que é o mais famoso da das obras que causaram o efeito do Vale da Estranheza. Na época que o Expresso Polar saiu, ele foi considerado revolucionário, um filme à frente de seu tempo, com técnicas de animação em 3D e computação gráfica absurdas e não sei o que lá. Porém, muita gente definia o filme como esquisito. Eu ouvi, inclusive, é uma coisa que até me veio aqui agora, né? Eu já fui dono de locadora e eu já ouvi de alguns clientes dizendo assim: eu tenho agonia desse filme, eu tenho agonia do menino. O menino do filme, um menininho que tem, quando ele ri, a bochecha dele amassando o rosto dele desloca, ele faz quase o sorriso do Coringa. Nossa. E esse personagem, alguns clientes falaram pra mim que não conseguiam assistir o filme com tranquilidade pra não ver esse personagem lá. Porque assim, por um lado, pra computação gráfica da época era um absurdo você ter o movimento muscular da face representado durante um diálogo. Outra obra que a gente pode trazer aqui também são as máscaras utilizadas em The Purge, que são feições humanas que não são humanas. A gente pode pegar dessa ideia do Vale da Estranheza, já que ele é um conceito lá da década de 70, quando a gente pensa nesse conceito, e provavelmente esse conceito ficou popular no meio de pesquisa e também no imaginário de quem era fã dessas coisas para a época, a gente pode pensar que o Exterminador do Futuro tem uma referência a isso, já que a Skynet também é uma referência ao HAL 9000 do 2001, Odisseia no Espaço. Para quem quiser jogar jogos que tem essa pegada, a gente tem o Detroit Become Human, que é um jogo Nossa, do caralho, não tem outra expressão. nossa senhora, eu anseio jogar isso em live para vocês. E Anseio. tem um jogo de Sega Saturno chamado Snatcher, que é sobre Esse é isso bom. também, e é um classicaço, e ele tem gráficos de anime, é um jogo super bonito e tal. Fora isso, certo? Dá pra gente passar o tempo fazendo referências, mas o que eu quero trazer para vocês é uma subcreepypasta dentro do Vale da Estranheza, chamado de O Assassino do Vale da Estranheza. E aí é que o bicho pega, porque essa creepypasta, ele pode trazer essa parte mais cibernética, mas é muito mais sobrenatural, porque é uma criatura humanoide que aparenta ser humano, mas que não é humano, que vigia suas vítimas e E, a- todas elas. e aqui a coisa começa a ficar cavernosa, porque sempre que tem uma história que é do assassino do Vale da Estranheza, ou essa história ela tá escrita como se tivesse sido escrita num diário em primeira pessoa, ou quando ela é narrada como se fosse feita com um gravador de mão, né, um hand recorder que usa aquelas fitinhas que ainda Lucas Silva existem, Silva? ou como se fosse gravado com um celular no final da bateria e ele tipo na ultra economia de bateria com a qualidade horrenda, e a pessoa Uhum. fala narrando o que está acontecendo e aquilo acaba. Independente de ser pelo lado robótico ou pelo lado sobrenatural, o que a gente tem aqui? A gente tem uma criatura
Sempre o relato é esse: a criatura observa sistematicamente o seu alvo até matá-la. E essa criatura, ela, novamente, se parece muito com o ser humano, mas não é humana claramente. E E, não se comporta como um. exatamente, e por mais que o comportamento simule um ser humano, visivelmente não é também. E aqui a gente pode elencar algumas coisas do tipo: a expressão facial pode ser um rosto humano perfeito, mas a expressão facial ela é completamente neutra, sem nenhuma menção, nenhuma reação a Emoção, nada nada, nada. externo, inclusive a própria respiração. Ou ela tem uma reação exacerbada, normalmente um sorriso no melhor estilo do Coringa, com os músculos faciais o mais distendidos possível e coisas Ou nesse os sentido. movimentos mesmo do andar e gesticular, ou são extremamente exagerados, ou tem dificuldade no locomover. A postura, se for ereta, ela é ereta como se tivesse algo encaixotando ela. Quando não é Uhum. desse jeito, é completamente, como diria o Pica-Pau, disco velado, né? Um ombro para cima, o outro para baixo, um cotovelo assim de Torto. lado, os joelhos de encontro um ao outro. Mas vamos lá. O que a gente pode encaixar toda essa história que a gente explicou para vocês do Vale da Estranheza no RPG? Como é que a gente pode encaixar essas histórias? Vamos separar em dois grupões. O primeiro é o grupo da robótica. O Vale da Estranheza, ele vai funcionar como um eixo de conceito de história. A gente está falando de histórias onde existem autômatos que não funcionam direito por algum motivo e, dessa forma, eles vão dar problema. Aqui a gente pode começar desde Five Nights at Freddy, que podem sim ser considerados coisas do Vale da Estranheza. Você pensa no animatrônico, que pode ser muito bem um animador de festa com a roupa de um boneco fofinho e tal, e de repente esse animatrônico começa a matar pessoas. Isso é muito Vale da Estranheza. Se a gente caminhar para trás um pouquinho, a gente pode lembrar, como eu falei, nas obras ali de 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner é uma referência, o game de Sega Saturn Snatcher, o Detroit Become Human, e tudo isso caminha para um ponto muito interessante para a gente falar. A fantasia de robôs, a ficção científica, nesse ponto, ela vem muito da literatura de Asimov. Asimov constituiu as três leis da robótica, onde simplificadamente elas dizem que o robô não vai se voltar contra o seu criador nem desobedecê-lo. O robô não vai se voltar e praticar violência contra nenhuma forma de vida orgânica. E o robô sempre vai ser servil e prestativo em relação aos seres humanos. Essas são as três leis básicas, de forma bem en passant e bem globalzona, as três leis de Asimov. Aqui a gente pode Uhum. pensar o quê? Uma das coisas que gera o comportamento agressivo desses robôs do Vale da Estranheza é a corrupção dessas leis. Dentro da linguagem da ciência de dados, existe uma expressão chamada espaguetização do código. Já viram E falar o que sobre isso? seria isso? Então, um código muito grande, ele começa a apresentar interações inesperadas entre as linhas de comando, principalmente entre linhas de comando mais recentes e linhas de comando mais antigas, né? Programas que são atualizados e alimentados ao longo de muitos anos apresentam isso de tempos em tempos. Jogadores de LoL vivem reclamando de um bug ou outro, e muitos desses bugs são espaguetização de código. É esse o termo. Até hoje, pelo que eu sei, eu não sou da área de dados, mas converso com muita gente. E até onde se sabe, né, a última informação que chegou para mim, não há até hoje um motivo real, além do tamanho do código e da imprevisibilidade, para isso acontecer. Ninguém sabe, olha, isso aqui foi causado por isso, de fato. E como cada programa é uma realidade específica, dentro de uma linguagem, dentro de uma situação, então não, até hoje a gente não consegue cravar isso com 100%. Galera da TI, Uhum. né, da ciência de dados, se eu estou falando besteira, me perdoem, mas são essas as informações que eu tenho e vocês podem deixar no comentário do vídeo
fontes para que eu me informe melhor se estiver falando besteira e podem educadamente também, né, sem ofender, sem xingar a mãe, essas coisas assim, dar umas dicas de como é que é essa parada de espaguetização do código. E podemos trazer também para o lado do terrorzão. E aí, né, vamos lá. Ainda falando sobre essa parte de autômato, né? Algo que é humanoide, mas não é humanoide, parece humano, mas não é. Trazendo um pouco Five Nights at Freddy's, pode utilizar essa parte robótica, né? Que o Rufus trouxe, mas também podemos trazer o sobrenatural, que é justamente o que traz a história do jogo, né? Que são almas que tomam conta desses animatronics. Temos também Pop Playtime, que são brinquedos, né? E tem bonecas também, e tem gente dentro, né? Tem literaturas específicas, podemos trazer Slenderman, podemos trazer a própria Momo, Annabelle, Momo, certo? São criaturas que são humanoides, né? São bonecas que podem trazer esse teor sobrenatural. antes que alguém venha falar também, porque assim nós temos um firewall anti-catarrentos, a gente sabe da história da Annabelle, como é que funciona, blá blá blá, e etc, etc. A gente está falando que a figura da boneca possuída, e se essa boneca se assemelhar muito a um ser humano, tipo aquelas Baby Alive ou algo do tipo, uma boneca dessa, Nossa, não, não, possuída por um espírito, eu largo a casa. isso é top. Top, 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 Vale da Estranheza. Né? Uhum. Eu largaria a casa completamente para Baby Alive desse jeito. Então, assim, são dicas que a gente pode trazer para você implementar nas suas histórias. Pode ser também um ser sobrenatural que está vindo à Terra para poder caçar. Não, como a gente sempre traz de ordem paranormal, uma criatura, ou de Cthulhu mesmo, né? Cult pode trazer demais esse Vale da Estranheza que cai perfeitamente, Caronte, como se fosse uma memória borrada da vida daquele jogador que era humano, que agora não é, que foi de arracha para cima. Então, pode trazer essas perspectivas. Então, dá para brincar muito bem em vários aspectos com essa história de Vale da Estranheza. Uma coisa que eu comentei em um dos 196 takes que a gente está fazendo para gravar esse programa foi que o Vale da Estranheza ele pode funcionar como um local sobrenatural, assim como a Lara falou. Só que esse local ele tem uma espécie de instinto, uma inteligência primitiva, que ele produz essas criaturas por um motivo desconhecido. Essas criaturas tomam a forma de acordo com o inconsciente coletivo, os medos presentes no inconsciente coletivo, e essas Uhum. criaturas vêm para fazer o que elas têm que fazer aqui. Aí vocês podem incrementar em cima disso. Então vocês podem pensar que o Vale da Estranheza pode ser o ponto de origem de todos os papões. O Indigo, ou até mesmo, né, tipo o Doppelganger, né? Você pode utilizar esse ideia do Doppelganger. O O próprio bicho Doppelganger papão. ser o do Vale da Estranheza, ele vai matar você para poder pegar o seu lugar aqui nesse plano. E aí a gente poderia ramificar isso para vários e vários lados. Mas para a gente aqui, para dar ideia para o RPGista, o que que importa? O conceito de Vale da Estranheza, narrativamente falando, você dominar ele vai te ajudar a criar a figura mais perturbadora possível para os seus jogadores na sua mesa. Você trabalhar dentro desse limiar, você pensar assim: quanto humano é esse comportamento desse NPC? Quanto humano é essa postura corporal desse NPC? E aí você pode trabalhar isso na voz, no seu Uhum. falar, na hora de construir a fala. Por exemplo, nenhum de nós conversa na extrema norma culta da língua portuguesa. Eu acho que as duas últimas pessoas vivas que conversam dessa forma são Michel Temer e Gilmar Mendes. E só, eu acho que nem os outros ministros do STF, grandes juristas brasileiros, usam a norma culta de uma forma tão visceral assim. E olha que eu curto o estilo da norma culta, mas eu sei que não é utilizável. Você pode construir, pedir ao chat GPT ou alguma outra inteligência artificial. Você escreve o diálogo que você planeja para aquele NPC
peça a inteligência para escrever para você na forma mais pura da norma culta brasileira. E na hora de interpretar, você traz isso. Isso vai gerar estranheza. E aí você pode somar essa norma culta, mas ao mesmo tempo brincar deixando todos os verbos no infinitivo, que seria um erro de Uhum. programação. E também para ajudar aqueles mestres que gostam de utilizar sons e outras coisas durante a mesa para deixar uma coisa mais diferenciada, que isso a gente já discutiu lá no TikTok. Eu trouxe essa dinâmica. Você pode utilizar justamente voz robótica de outra IA para ler esse texto, ao invés de você interpretar, que vai tornar algo mais mecânico ainda. Ou se você for um fã do Batman e você gosta de preparações, Uhum. você pode gravar a sua própria voz falando isso. E num software de edição de áudio tipo o Audacity, você pode colocar várias camadas de distorção em cima da sua voz ao ponto de ficar robótico. Uhum, Às vezes, o resultado fica mais estranho do que você passar um filtro de voz de robô, igual tem nos aplicativos. uhum. Normalmente é o que eu uso para produzir certas vozes para podcasts aqui do Contar e Mestrar. Principalmente na época que a gente estava só no áudio, eu fazia bastante isso. Bom, e se você assistiu esse vídeo até aqui, tancou toda essa esquisitice, achou tudo muito estranho, mas gostou do conteúdo, considere apoiar o Contar e Mestrar a partir de R$ 1. É uma ajuda muito importante para a gente e não custa quase nada para você. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir o Contar e Mestrar nas redes sociais. Exatamente. E se você quiser que a gente traga alguma história específica, bem cabeludinha, ou qualquer outra coisa aqui, lenda urbana ou teoria da conspiração, bote aqui nos comentários. A gente vai trazer para vocês acrescentarem à sua mesa de RPG. Até fofoca tá valendo desde que não gere processo pra gente. Exatamente. Bom, eu sou o Rufus, Eu sou a Lara. esse foi o Da Lenda ao RPG. Um abraço e até semana que vem.